Cavalo, vamos lá, vamos começar pelo começo, assim, tá todo mundo, tem muita gente em dúvida aqui, porque as matérias que saíram dizem o seguinte, tem aí uma série de entidades envolvidas, uma mega corrupção, que segundo estimativas da Polícia Federal chegariam a 6 bilhões, esses números para mim, eu sou daqueles que, né, quem já tomou banho de água fria, né, gato escaldado. Então, eu lembro dos números do mensalão, do petrolão, aquelas coisas. Não, 6 bilhões eu já. Mas, enfim, isso é um caso aí que envolve desvios de 6 bilhões e um dos sindicatos, segundo vários veículos de mídia que estariam sendo investigados, é o Sindinap. Queria que você começasse por aí a explicar o caso e o Sindinap. Vamos lá. Esses 6 bilhões que alegam, aí vamos dizer, fazem parte dessa fraude de enganar aposentados, esse negócio todo, isso provavelmente a gente não sabe esses valores corretamente, como você disse, mas isso não foi que foi tirado do aposentado. Isso corresponde a associações. Aí depois vamos entrar no mérito, se é devida ou não devida, mas são recursos que são oriundos de mensalidades associativas de entidades, que hoje no total são 33 e estão falando que 29 que estão sob investigação. Bom, então, assim, isso não é que foi lá e fraudou, como acontece com o crédito consignado. Aí nós temos que separar aquelas que realmente fazem de uma forma correta e aquelas que não fazem. Aí, para elucidar, em 2017, uma reunião do Conselho Nacional da Previdência, isso inclusive está gravado, porque todas as reuniões do Conselho da Previdência, a nossa diretora e o nosso presidente na época, Marcos Bulgarelli, já denunciou essa prática de fazer associações indevidas sem o consentimento dos aposentados. Eu, pessoalmente, em 2022, fiz também essa denúncia, esclarecendo que precisava ser tomada algumas medidas, porque na hora que tivesse uma investigação, iam colocar todo mundo no mesmo balaio e não ia separar quem realmente faz o trabalho com os aposentados, de reivindicação, de benefícios, essas coisas todas, daqueles que simplesmente entraram no processo para poder usufruir de recursos provenientes sem a devida autorização dos aposentados. Então, é isso que está se tratando, né? Nós, desde o primeiro momento, soltamos uma nota apoiando a ação da Polícia Federal, porque nós, já há um bom tempo, já falava a respeito disso, que teria que tomar-se providências. Né? Então, houve essa ação, o Sindinap em nenhum momento recebeu ou foi investigado pela Polícia Federal, porque não teve apreensão de documento. Nós temos mais de 80 sedes no país todo, não foram em nenhuma subsede nossa. Então, não foi apreendido qualquer tipo de material nosso, então não podemos dizer que nós fomos alvo de uma operação da Polícia Federal. O que se tem, nós fazemos parte de uma investigação que começou lá atrás, junto ao Tribunal de Contas da União, que aí depois a Controladoria, eu recebi pessoalmente a Controladoria 2 vezes na sede do Sindinap, fazendo essas investigações. Né? E tudo que foi pedido, aí se vocês pegarem o relatório da própria Controladoria, eles dizem que teve, das 29, 70% não entregaram a documentação para o INSS que foi pedido. Agora, quais foram as entidades que não fizeram isso? Não está claro. Também cita que entidades que cresceram de um volume absurdo sem ter uma estrutura para poder atender isso.
também não fala quais atividades não tem. Nós estamos tranquilos porque tudo que foi pedido foi entregue para o INSS no prazo que foi dado, foi entregue para a controladoria. Então, assim, nós estamos tranquilos porque nós é uma entidade que tem há 25 anos, que foi forjada nos moldes do sindicalismo italiano. Então, assim, nós temos um passado. E outro, nós não chegamos a ter 300 mil de uma hora para outra. Em 2008, nós tínhamos quase 180 mil aposentados. Então, não teve um aumento absurdo, e aí começamos a fraudar e colocar associados sem a devida autorização. E se tem muito, é que muitos acabam se esquecendo, né? Com vários fatores, né? Por conta da idade. Muitos entraram com processo lá atrás para reaver os recursos da poupança, de plano impresso, essas coisas todas, ficaram sócio e agora não se recorda que ficou sócio naquela época. Então, assim, tem muito disso. Mas nós estamos dispostos a colaborar com qualquer tipo de investigação, desde que, inclusive, nós possamos saber do que estamos sendo acusados, porque nós não fomos intimados, porque correu sigilo de justiça, não fomos, agora que nós descobrimos pela imprensa o processo e a vara do juiz lá de Brasília que deu a liminar, para que possamos se apresentar nos autos para poder saber do que estão se falando de nós. Então, assim, em nenhum momento a nossa entidade é uma entidade séria, se omitir de qualquer tipo de informação. Tanto é que, se não fosse isso, nós não íamos estar denunciando essas práticas abusivas, porque nós somos vítimas disso. Inclusive, viemos aqui no programa já algumas vezes e falar a respeito dos fraudadores aí do INSS. Entendeu? Bom, você é o presidente do Sindinap e o vice-presidente é o Frei Chico. Isso. E aí, boa parte das matérias na mídia tradicional estão focando no Sindinap, que, pelo que consta, não sofreu nenhuma ação da Polícia Federal, né? Pelo que você está dizendo. Vocês não receberam visita da Polícia Federal, não foram intimados, Cavalo? Não, também não. Depois que eu estou te falando. Foram intimados, e estão jogando tudo porque acharam aí o Frei Chico, o irmão do Lula, que, vamos combinar, o Frei Chico faz movimento sindical antes do Lula. Exato. Eu sou testemunha disso, eu lembro do Frei Chico de São Caetano, eu era um menino, e o Frei Chico já era uma grande liderança, E agora ele virou alvo da máfia da Câmara. Né? Aquela máfia. Ontem foi ele, sabe quem é hoje? Milton Cavalo, porque eu sou filiado ao PDT desde 2008, eu quero fazer um elo, uma ligação com o ministro da Previdência. Então, assim, é algo que precisa ser investigado. Agora, vamos dizer assim, quem faz coisas que teve busca e apreensão, a gente não sabe quem foi, qual foi a associação, quem fez isso, quem fez aquilo. E nós que não tivemos nada, querem mudar o foco, porque tem esse parentesco que é ótimo, né? Nós do Sindinap nos orgulhamos de poder contar com uma liderança sindical como o Frei Chico, mas estão querendo usar isso para desvirtuar as coisas. E agora, hoje, porque eu sou filiado ao PDT, estão falando que tem essa conexão com o Lupe, mas eu me aposentei em 2015, entrei no Sindinap em 2017, exatamente no ano que nosso sindicato começou a fazer essas denúncias de entidades, associações que faziam essas práticas fraudulentas com aposentados. Então, assim, querendo desvirtuar e colocar um mote político e dizer que entidade séria como a nossa faz isso para fraudar
os aposentados. O Cavalo, você já falou isso outras vezes, mas é importante. Quanto que um sindicalizado paga por mês e o que ele tem de direitos por conta disso que ele paga? Nós temos duas associações, né, que é uma porcentagem sobre o salário que ele recebe. Então, é 2,5% limitado ao teto da Previdência, de 1% do valor máximo da Previdência, que hoje seria R$ 88. Né? Aí, de acordo com o aumento do salário mínimo e o teto da Previdência, esse valor aumenta, porque o salário mínimo também aumenta. Inclusive, se pegar lá o TCU, lá fala de um valor de mensalidade totalmente diferente do nosso, que a gente desconta 2,9. Então, assim, tem muitas falhas, né, que nós precisamos ter acesso para poder claramente mostrar que nós não temos qualquer tipo de envolvimento nesse tipo de coisa. Qual é a média do valor associado, de associado? R$ 45. E ele tem direito a quê, esse associado? No nosso caso, tem direito ao auxílio funeral, tem sorteio, tem colônia, tem desconto em farmácia, tem nossa assessoria jurídica no Brasil todo. Isso, quando eu falo, não estou falando de São Paulo, estou falando que nós estamos no Brasil todo, em todas as capitais, em mais de 80 locais de atendimento de associados. Só que no estado de São Paulo, nós estamos em 24 municípios. Hoje, inclusive, eu estou falando aqui de Americana, que estamos reunidos aqui com mais de 300 aposentados, porque nós estamos no processo de eleição, né, da nova diretoria. Então, para confirmar que realmente nós existimos e temos estatuto, temos diretoria, né? Agora, precisa verificar as outras que estão aí, dessas 29, quem realmente tem essa questão democrática de ter estatuto, de ter registro em cartório, essas coisas. Ou seja, Eu tirando a parte dessa mídia burguesa, essas coisas todas de direita que querem fazer isso, nós estamos muito tranquilos e preocupados, né? Porque nós somos uma instituição que temos mais de 100 funcionários. Quando você fala que vai bloquear o repasse dos associados, eu não vou conseguir pagar advogado, eu não vou conseguir pagar funcionário, aluguel, a nossa estrutura é grande. Então, isso realmente está deixando nós muito preocupados, porque nós vivemos de contribuições voluntárias, né? Então, tudo aquilo que se diz do movimento sindical, que teria que viver de contribuições voluntárias de seus associados, né? Que é isso que muitos falam, o sindicato quer ter contribuições compulsórias. Nós vivemos só de mensalidades, né? E é isso que sustenta toda essa estrutura, todos esses benefícios que nós estamos disponibilizando. Precisamos ter o recurso para poder, uma, dar continuidade, e outra para poder pagar, inclusive. Então, é isso que está deixando nós mais preocupados. Eu acho que tem que ser feito. Agora, tem que separar quem é sério e quem é aqueles que realmente cometem esse tipo de fraude. Então, não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e falar, corta tudo, encerra tudo, ninguém recebe mais nada porque estão fraudando. Nós sempre defendemos e cobramos isso também, que tinha que realmente dar um basta nisso. Aqueles que comprovadamente estão fraudando, tinha que parar o acordo de cooperação, tinha que parar os descontos, porque, Renato, é difícil você compreender, e nós que já estamos há 25 anos, instituições que se diz associações de defesa de aposentados, que em 3 meses aumentou 300 mil, 600 mil o número de associados. Da onde saiu isso? Porque a gente sabe como é difícil fazer associado. A gente sabe, e fomos a primeira entidade, bem antes de hoje, para fazer associado tem que ter a biometria, tem que ter, porque foi algo que nós discutimos com o INSS para poder se precaver melhor
e dar cobertura em um aparato mais legal para o associado, né? Então, tem que ter biometria, facial, a pessoa tem que concordar. Nós, em 2018, 2019, antes era só uma ficha, né? Você assinava, preenchia os dados, assinava uma ficha, né? E depois assinava uma outra ficha autorizando o desconto junto ao INSS. Então, era dessa forma, cara. Nós, por precaução, o que fizemos? Começamos a gravar a voz do aposentado para ele realmente falar, eu quero ser sócio. A outra coisa também, nós temos um cartão que ele fala, eu quero me associar, é tirado foto. Então, nós fazemos o papel que ele assina, nós fazemos a parte de áudio e a parte de vídeo, bem antes de ser exigido pelo próprio INSS, porque nós queríamos ter lisura. A outra coisa que nós fizemos em 2023, eu peguei toda a base de associados do Sindinaco e mandei fazer uma auditoria externa nessa base, se realmente as pessoas eram sócias, se não eram sócias, se tinha documentação e se não tinha. As que não tinham documentação, nós excluímos todas, porque eu queria ficar com um arquivo praticamente 100% com informações e dados. Isso, nós temos uma auditoria que está pronta, que é pública, e esses órgãos que falam que a gente frauda, está à disposição de qualquer um. Qualquer órgão de imprensa, é só ir lá no Sindinac, na nossa sede, que eu vou ter o maior prazer de entregar e falar, aqui, ó, a nossa auditoria externa, que todos os nossos associados têm documentação e têm que comprovar que ele quis se associar. Então, isso nós estamos muito claros, porque nós tomamos todas essas preocupações, fizemos essas preocupações. Vocês tiveram essas preocupações antecipadamente, né? Exato, porque como nós já sabíamos que nós tínhamos alguns fatores de diferenciação, então nós quisemos nos precaver ao máximo, porque como nós estávamos denunciando, eu não podia chegar e fazer uma denúncia e ter o meu arquivo todo errado, incompleto, fraudado, né? Então, não entrava na minha cabeça, nem na diretoria, ter esse tipo de comportamento. Então, por isso que eu falo, está à disposição lá de qualquer órgão da imprensa que quiser, a nossa auditoria, né, que foi feita na época para poder eximir qualquer tipo de problema. E foi justamente no ano que nós tivemos mais associados, nós chegamos a quase 400 mil associados. Por conta desse crescimento, nós chegamos e falamos, vamos fazer isso para não ter problemas de qualquer caráter. Então, eu, particularmente, estou tranquilo nessa parte, mas preocupado com as consequências, sem nos dar direito de falar, esclarecer e começar a desvirtuar. Né? Ontem falaram que era a entidade que estava era alvo da Polícia Federal e do Freixo. Mas não fomos alvo, nós fomos investigados. E também, até agora, nós não tivemos nenhum tipo de intimação. E vocês foram procurados por algum veículo de imprensa, porque saiu na Veja, no Poder 360? Sim, fomos, esclarecemos através de nota, tanto é que os jornais falavam, mas depois colocavam a nossa nota, que é uma tática que a gente sabe que, se vocês pegarem a matéria do Estadão, de hoje mesmo, está lá falando todo sobre que o Frei Chico foi alvo da Polícia Federal, mas embaixo fala que, vamos dizer assim, mas lá no pé da matéria, né? Isso. Então, assim, são coisas que eu utilizo, que é para desinformar mesmo e querer ter um tom político, né? Para desvirtuar outras coisas que precisavam ser realmente investigadas. Acho que precisa deixar claro aqui é o seguinte, tem duas coisas importantes. Uma é que o Cavalo está dizendo o seguinte, tem entidade picareta. Ele não está dizendo assim, ó, são todas as investigadas são honestas e corretas.
Não está dizendo mais que isso, está dizendo. E nós denunciamos isso antes. Denunciamos o Conselho da Presidência da República, eu denunciei pessoalmente. Então, primeiro, é deixar isso claro. Segundo, é dizer o seguinte, o Sindinap não recebeu nenhum comunicado até o momento. Né? Não recebeu, não está sob questionamento. Podemos até ser, mas até hoje, nesse exato momento, não tem isso. Então, por que estão transformando o Sindinap no grande alvo dessa investigação? Porque tem o Frei Chico, que é irmão do Lula, e agora porque tem o Cavalo, que é um militante do PDT há mais de uma década, quase 2 décadas. Eu conheço o Cavalo há muito tempo e sei da militância dele no PDT. Então, estão querendo trazer isso, sendo que uma boa parte desses sindicatos que faziam esse tipo de picaretagem foi criada nos últimos 5 anos, né, Cavalo? E só para ficar claro, não são sindicatos. Os sindicatos são sindicatos vinculados às centrais, que levam esse nome de sindicato. O restante é tudo associações. Né? Porque nós, quando conseguimos ter o nosso acordo de cooperação técnica, que foi entre 2007 e 2008, para você ter o direito de fazer o desconto junto ao INSS de mensalidade, tinha um monte de regras que precisavam ser seguidas. Você tinha que ter, minimamente, estar em 9 estados do país, já ter uma certa quantidade de associados, ter sede nesses locais, ter diretoria nesses locais, e locais fixos, para você poder cumprir as exigências, para você conseguir fazer o desconto da mensalidade na folha do benefício. Isso, com o passar do tempo, foi mudando. Chegou a um ponto que é só pegar isso, os dados são públicos. Quantas entidades, nesses últimos 5 anos, 6 anos, aumentou? E de que forma aumentou? Foi sindicato? Não, os sindicatos continuam os mesmos, lá de trás. As associações que vieram, não estou falando que são todas do mesmo naipe, tem associações que também, inclusive, são sérias. Mas é só fazer isso e investigar. Agora, nós temos que aproveitar o momento, inclusive, para realmente ver quem é aqueles que realmente têm estrutura, que faz um trabalho, que tem uma história de luta em prol dos aposentados. Terça-feira mesmo vamos estar em Brasília, o sindicato, fazendo manifestação pela melhoria das aposentadorias. 1º de maio vamos estar lá lutando para que seja melhorada e o que os aposentados... Então, assim, é um sindicato que não é para só ficar arrecadando, não é um sindicato de luta. E é lógico que eles vão pegar aqueles que realmente têm um trabalho, têm uma história, para poder denegrir essa imagem que eu sou mais jovem, vamos dizer assim, dessa turma. Mas tem companheiros que estão desde 2000 aí, e assim, são ex-dirigentes sindicais que sempre estiveram na luta, na ativa. E agora, denegrir a imagem, eu vi companheiros e companheiras aqui, inclusive, emocionados, falar, pô, estão fazendo isso com a nossa entidade. Então, é difícil, né? Tem que ser investigado, mas assim, não pode a coisa pegar um sindicato por conta dessas particularidades e querer ser a bola da vez para o uso político. Muito bem, Cavalo. Queria te agradecer aqui pelo papo. Vamos te trazer mais agora, né? Você saiba agora, que será convidado. Agora eu estou sendo requisitado. Mais vezes. Então, para conversar e é um absurdo, né? Porque jogam tudo a criminalização do movimento sindical de hoje. Exatamente. Né? Sem separar, né? Trigo. Para você ver assim, absurdos, né? Que estão... Pegaram, não sei onde, não sei se foi no CPF, ou CNPJ, alguma coisa. Eu fui presidente, fui criador de cooperativas de crédito. Né? Então, estão falando que, por conta dessa ligação,
eu tenho banco, tenho seguradora, tenho isso, tenho aquilo. Né? E realmente tem CPF que está no meu nome, que é referente à instituição que eu represento. Tá, vai aparecer de tudo, né? Cavalo, boa sorte, meu amigo. Obrigada pela entrevista aqui. Tudo de bom. Tchau. Valeu. Espero ter esclarecido. Um abraço. Valeu. Valeu.